Boa tarde, queridos do SE. Como vocês estão? Meu quinto ano. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a hidrografia, principalmente a hidrografia do Brasil, do nosso país. Mas o que é hidrografia, tia? Hidrografia é o estudo sobre todos os tipos de corpos hídricos, ou seja, corpos de água, corpos compostos por água, que nós vamos ter no nosso planeta, ou seja, os rios, os mares, os lagos, os oceanos, as geleiras, a água que está no subsolo e até a da atmosfera. E esses elementos, eles vão formar vários tipos de corpos hídricos, e sejam eles doces, de água doce, ou de água salgada, ou de água, no caso, salobra, que é aquela água que é misturada, doce e salgado. Então, esses vão ser corpos hídricos que vamos ter no nosso planeta. Mas por que hidrografia? Hidro vem de água, grafia é estudo. Então, hidrografia, o estudo da água. Vamos falar aqui primeiro dos oceanos. O que são os oceanos? Eu acredito que todo mundo aqui já foi na praia. Essa praia que é em João Pessoa. E as praias, elas são banhadas pelos oceanos, que são grandes corpos, grandes massas de água salgada que banham o, o nosso planeta e que cobre grande parte da nossa superfície. Ou seja, o fundo do oceano existe material rochoso, no entanto, o nosso planeta ele é composto, ele é coberto quase que totalmente só por oceanos. E nós temos três oceanos principais: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Nós, aqui no Nordeste, principalmente, esse oceano que a gente está vendo aí em João Pessoa, aqui na nossa capital, é o Oceano Atlântico, que é um oceano muito grande, mas ainda não é o maior de todos. A América, ela é banhada no lado oeste dela pelo Oceano Pacífico. Então, aqui nós vamos ter três, mas a América ela é banhada somente por dois. Nós vamos ter os rios. Todo mundo aqui já viu um rio, né? A gente tem esse, acredito que esse seja o rio Amazonas, grande, majestoso, um dos maiores bacias hidrográficos do mundo. E o rio nada mais é do que massas de água que escoam, ou seja, elas partem de um lugar mais alto e descem até uma parte mais baixa, formando cursos que cortam principalmente as planícies ou os vales, que é a parte mais baixa entre dois relevos, e ele vai chegar até o mar. Geralmente, rios menores, eles vão e desembocam dentro de outros rios que formam rios maiores, no caso como o Rio Amazonas, que ele sai de uma parte e vai se formando, sai do Planalto Central, nasce por ali, também vem nascente dos Andes e vai correndo até chegar no Oceano Atlântico, lá no norte do país. Vão existir dois tipos de rios: os rios temporários ou intermitentes, que eles secam ao longo do tempo, e os rios perenes, que eles não secam em nenhum momento. Ou seja, o rio Amazonas é perene. No entanto, o rio Taperoá, que nós temos aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, ele é intermitente, ou seja, ele seca e depois enche novamente. E nos rios a gente tem a concentração de vida, mas nos rios perenes. Nos rios intermitentes, geralmente a vida ela não se mantém. Por quê? Porque como o rio seca, quando o rio seca, a vida que tem ali dentro, ela vem a morrer. Então, é muito difícil um rio que ele é intermitente ou temporário, como a gente chama, durar muito tempo a vida lá dentro. Peixes, plantas, geralmente isso não ocorre, porque quando vem uma cheia, aquela vida que poderia se formar, ela é levada, ela é carregada. No rio perene não, que é o rio permanente, que sempre vai ter água.
Como a água ali corre brandamente, só vai ter movimento muito grande quando tem enchente, então vai existir uma vida ali, vida de peixes, vida de plantas, vários outros organismos que vão viver ali dentro muito bem. Nós vamos ter os lagos. Os lagos são nada mais do que grandes massas de água doce ou salgada que ocupam depressão, ou seja, quando a gente estudou o relevo, Tia mostrou, lembra? Que existem as depressões, que é a parte mais baixa entre dois relevos, não como o vale. O vale é um tipo de depressão, no entanto, ela vai ser bem menor do que a grande depressão. A depressão, ela é uma parte mais extensa e os lagos eles vão se formar dentro dessas depressões, os lagos. Os lagos ou barragens. Eu acho que vocês já viram que aqui, principalmente lá no sertão, quando chove, se formam grandes açudes, laguinhos, lagos maiores, e que vão armazenar água. E geralmente esses lagos ou eles são doces, no caso quando acontecem no interior do continente, como acontecem deles ser salgados, quando em altas altitudes, dependendo do que é o material da rocha, se tem pouco, se tem muito sal, ou se é próximo do oceano. Aqui a gente tem a imagem de um lago, no Mato Grosso do Sul, provavelmente doce, e como é um lago que ele há muito tempo existe, então ele é muito cristalino, a água é muito limpa, porque não existe muita movimentação. Então a água, toda a sujeira que tem desce e ela fica transparente e límpida. Então provavelmente a gente vê uma parte mais escura no fundo, então isso aí deve ser formas de vida de plantas aquáticas, deve haver peixes, deve haver uma grande quantidade de vida aí com uma manutenção mais simples. Nós vamos ter os lençóis freáticos e aquíferos. Mas, tio, o que é um lençol freático? Vocês já ouviram falar de poços? Quando alguém diz, eu vou furar um poço. Vou furar um poço artesiano no meu sítio, um poço artesiano na minha fazenda, na minha casa. Principalmente quando estava faltando água aqui em Campina, muita gente furou poço. Então, eles furavam esses poços para encontrar água. E esses poços a água que vinham para esses poços eram dos lençóis freáticos. Mas o que são? São reservatórios debaixo da terra subterrânea que a água vai infiltrando pelo solo, ou seja, quando você está no sítio que chove bem muito e fica todo encharcado o solo, aí quando você dorme, que acorda no outro dia, se não tiver chovido mais, de manhã a terra está só molhadinha, ou seja, a água que estava ali em cima, ela desceu e provavelmente gerou lençóis freáticos. Foi criando ao longo de muitos e muitos e muitos anos lençóis freáticos que armazenam água, ou em partes do solo, ou dentro de fendas de rocha que tem no subterrâneo. E nós vamos ter os aquíferos. Os aquíferos eles vão partir do mesmo princípio dos lençóis freáticos. Vai existir a chuva, aquela água vai infiltrar e vai entrar. No entanto, o aquífero ele vai ser muito mais profundo do que um lençol freático normal. Ele vai ser muito, muito, muito profundo e vai ser muito mais limpa, a água vai ser mais límpida, mais própria para o consumo do que o lençol freático, que é mais perto da superfície. Nós temos aqui a representação do lençol freático. Ó. Aqui chove bem muito e a água vai se acumulando. Se acumula aqui bem pertinho da superfície. 6, 7, 10, 15 metros você consegue encontrar água aqui na superfície de um lençol freático. E ó, tá vendo isso aqui? Essa setinha? Isso é um poço artesiano que alguém foi e plantou. Plantou não, furou. Então, encontra-se água mais facilmente. E aqui nós temos um aquífero. Ó, tá vendo que é bem distante? Ele desce pela chuva, a partir da chuva ele vai se infiltrando. No entanto,
Quando chega aqui embaixo, ele vai e toma uma profundeza bem maior do que o lençol freático, que está aqui bem perto da superfície, tá? Então, vamos recapitular. Tem também as quedas d'água, que nós vamos ter no nosso país, nós temos muitas. E as quedas d'água vão ser nada mais, nada menos do que quando um curso de um rio vem e ele chega em uma parte do relevo que ela não existe possibilidade de descer mansamente. Vamos dizer que vem o rio aqui em cima e aqui tem um penhasco, uma queda muito abrupta no relevo, então a água vai vir, vai passar direto. É por isso que vão se formar as cachoeiras, as cataratas, saltos, cascatas, que são nada mais nada menos do que essas quedas d'água que vão se formando ao longo do curso do rio. E geralmente ele dá mais velocidade ao curso do rio. A gente tem essa foto aí em Bonito, no Pernambuco, aqui do ladinho. É uma cachoeira, é um lugar bem bonito que é formado por cursos de rios. E aqui nós temos as cataratas do Iguaçu, que é entre o Brasil e a Argentina. E ó, se a gente ver, são várias quedas d'água. E ó, como tia disse, vem retinho e tem uma queda muito abrupta. O relevo ela é quase que forma assim um quadrado, uma parte bem parecida com a parte lateral de um quadrado. Então a água vem, a areia cai lá embaixo. Por isso que formam-se as quedas d'água. E essas quedas d'água, a gente vai ver que elas fazem parte de uma bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? É uma bacia uma bacia de drenagem, a gente tem esses dois nomes, de um curso d'água é a área onde, devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. A forma das terras na região da bacia fazem com que a água corra por riachos e rios menores para que o maior rio principal, localizado no ponto mais baixo do relevo. Ou seja, lembra o que tia disse? Geralmente aqui em cima existem várias formas de relevo mais altas que formam um vale. Então a água vai cair aqui, ó. Choveu, choveu, choveu bem muito. E essa água vai escorrendo e começa a formar pequenos riachos, pequenos rios. E esses rios vão correndo para chegar até um rio principal e um rio maior. Existem dentro das bacias vão existir os rios intermitentes, que são os que secam, e os perenes. Geralmente, os rios principais, ou seja, os maiores, eles são perenes, mas seus afluentes, o que é um afluente? É um rio menor que vai correr para um rio maior. Ou seja, o rio Taperoá, aqui na Paraíba, ele é afluente do rio Paraíba, que é o rio que vai e deságua lá em João Pessoa. Então, o afluente é esse, o rio menorzinho, que vai e desemboca dentro do rio maior. E a gente aqui vai falar da rede hidrográfica do Brasil. Ó, nós vamos ter 5 bacias hidrográficas principais. Essa vermelhinha que a gente tá vendo aqui, ó, que vai ser essa, vai ser a bacia do Amazonas. Mas o que é a bacia do Amazonas? Ó, vocês estão vendo aqui esses pontinhos? É onde os afluentes do rio Amazonas nascem. Então, esse rio vem daqui, daqui, daqui e se juntam e formam esse maior aqui que deságua lá no Pará. Então, a gente tem a bacia do rio Tocantins, que é essa azulzinha, ó, aqui é a legenda. E ó, tem essa que é essa azulzinha que corre e vai desaguar lá no Maranhão. Maranhão não, no Pará também. Temos a bacia do Rio da Prata, que é essa verde, que o Rio da Prata ele começa no Brasil, mas ele vai terminar lá no restante da América do Sul. Pega a Argentina, Uruguai e vai chegando até o oceano. Aqui essa roxinha, ó, vocês estão vendo aqui? Essa bacia roxinha é a bacia do Rio São Francisco. Quem já ouviu falar? Acho que todo mundo. É o principal rio que a gente tem aqui no Nordeste.
é o maior e principal rio, é o que dá principalmente grande parte da vida aqui do Nordeste, seja econômica, social, é, também biológica. E essa bacia, ela tem hidrelétricas, ela tem rede de drenagem de plantios, e ela é muito importante para o Nordeste brasileiro. Mesmo nascendo na região Sudeste, o Rio São Francisco ele vem, sobe e deságua lá entre a Lagoa de Sergipe. E existem essas amarelinhas, são as bacias secundárias, são as bacias menores que acontecem no litoral do Brasil. A primeira bacia que a gente vai falar é sobre a bacia amazônica. Porque o que é a bacia amazônica? É a bacia do rio Amazonas. Ela está localizada na região norte. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Antes, muitos diziam que era a bacia do Rio Nilo. Tia mesmo aprendeu que a maior bacia hidrográfica do mundo era a do Rio Nilo. No entanto, foi estudado e visto que a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia do Rio Amazonas. E ela tem 7 milhões de metros quadrados, sendo 4 no território, 4 milhões de metros no território brasileiro. E a bacia é formada pelo Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, Xingu e entre outros. Ou seja, aqueles rios que Tia mostrou lá no comecinho são afluentes do Rio Amazonas, ou seja, os rios que formam o Rio Amazonas como ele é o Rio Negro, o Solimões, o Xingu e vários outros, mas esses são os principais. Na Amazônia, na bacia amazônica, pelo clima que existe lá, provavelmente pouquíssimos rios sejam intermitentes, que sequem, provavelmente nenhum seca, nenhum vem a secar. No entanto, como o rio Amazonas nasce, seus afluentes nascem principalmente na Cordilheira dos Andes, ela não vem a se secar, porque tanto tem a chuva, como tem o derretimento das geleiras e tudo mais. Mas é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, consequentemente, é a maior bacia também do Brasil. Tia trouxe aqui a bacia do Rio São Francisco, que ela está em 3 regiões do Brasil, né? Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Mas a principal região, como é que pode dizer? A região mais agraciada por Deus é o Nordeste, porque ele tem a grande maioria do seu curso aqui no Nordeste. Ele tem um apelido carinhoso de Velho Chico, e ele nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. E seus afluentes vão e correm e chegam até a Lagoa de Sergipe, onde tem o deságue lá no oceano. Por estar numa região muito seca, o rio ele é fonte de vida. Então, nessa foto a gente só tem o cânion. O que é o cânion? É uma formação de relevo mais alta onde o rio passa pelo meio. Porque geralmente nós temos o rio com suas margens mais baixas, mais próximas ao relevo que tem ao redor. No entanto, o cânion ele é uma formação mais profunda, com suas margens mais altas. E esse é o de São Francisco, belíssimo, inclusive. Se a gente pudesse ler, ó, top. E é de onde vem acreditar água agora, tá vindo água pra gente, porque depois que teve a transposição, que eles tiraram um pouquinho do rio, assim, pra subir aqui pra gente. Muito da água que cai em Boqueirão vem do Rio São Francisco, então chegou a beneficiar também a gente aqui que mora em outras partes do Nordeste, onde o rio ele não chega, naturalmente, claro. E nós temos outras bacias importantes, como o Rio Tocantins, que foi a que Tia mostrou, que ele nasce no centro-oeste e deságua lá no norte. Nós temos a bacia do Prata, que é lá no sudeste, que Tia falou que vai deságua em outros países da América do Sul, como a Argentina. Ele vai passar por todos esses e desaguar no oceano. E vamos ter outras bacias do Nordeste Oriental, no caso, o nosso Nordeste aqui de cima.
a parte superior onde o Rio São Francisco ele não chega. E nós vamos ter, por exemplo, o Rio Paraíba, que é grande, o Rio Mamanguape, que é aqui também na Paraíba, que vão e chegam até o Oceano Atlântico. Nós vamos ter outros rios de Pernambuco, Rio Grande do Norte, e esses rios vão chegando até o oceano e formando nossas bacias hidrográficas do Brasil. Nossa atividade hoje vai ser no livro didático, nas páginas 60 e 61. Vocês vão responder tudo para a tia e vão me mandar daqui a pouco. A tia está aqui para responder qualquer dúvida. É só chamar, tá? Um beijo, bom final de semana para todos e até semana que vem. Tchau!